Bomba! Bomba! Jorge Jesus diz que quer voltar ao Flamengo. Saiba tudo. Opinião sobre o jogo de ontem. Flamengo contrata a lateral da seleção brasileira. Essas e outras você confere agora aqui no seu canal do Mr. Mengão. Olá você, muito bom dia. Salve, salve nação rubro-negra. Está no ar mais uma edição do nosso canal de notícias do Flamengo. O Flamengo empatou com o Talheres de 2-2 nessa quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O mais querido atuou fora de casa no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina, e esteve atrás 2 vezes no placar, conseguindo buscar o ponto e permanecendo invicto na competição. Ainda assim, foi longe de ser um bom jogo da equipe do Paulo Sousa. O time mostrou problemas tanto na defesa como no ataque. Para a partida, o Flamengo teve 8 desfalques, sendo 4 zagueiros: Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Gustavo Henrique, além de Mateuzinho, Matheus França, Vitinho e Marinho. Ainda assim, Paulo Sousa manteve a estrutura de 3-4-2-1 com a bola e colocou um time que para muitos era o ideal. Na primeira linha, uma guardada novidade: Pablo atuou pela direita junto com Davi Luiz no centro e Felipe Luiz na esquerda. Na segunda linha, Isla ficou como ala direito, com Arão de volta à função de volante ao lado de João Gomes. Já aberto na esquerda ficou Bruno Henrique, com o trio ofensivo formado por Gabigol de referência, Everton Ribeiro por trás pela direita e Arrascaeta na esquerda. Sem a bola, marcava por um 4-4-2 com Isla indo à primeira linha e Everton Ribeiro fechando na segunda pela direita. Entretanto, durou apenas 12 minutos, isso porque o zagueiro Pablo sentiu a perna e pediu para sair. No lugar dele, o Paulo Sousa colocou o Andreas Pereira. Dessa forma, o Ilharão retornou para a primeira linha pela direita, enquanto o Andreas formou a dupla de volantes com o João Gomes, atuando mais pela esquerda. A saída do defensor foi justamente logo depois do Talheres chegar com perigo após jogada pela esquerda, que resultou em cruzamento. Isla não marcou ninguém e o adversário cabeceou livre para fora. O mais querido até tinha começado o jogo com perigo, controlando e criando pela esquerda com Bruno Henrique. Mas nos primeiros minutos, depois dessa substituição, o time sentiu e o Talheres chegou com muito perigo mais algumas vezes, sempre em bolas longas que geraram em cruzamentos na área. O time argentino também marcava no campo de ataque, dificultando a saída de bola do Flamengo. A partir dos 20 minutos, o Flamengo conseguiu sair da pressão do Talheres, sem mais sofrer na defesa, só que também sem criar no ataque. O confronto ficou morno por um tempo até mais ou menos aos 33, o time argentino abriu o placar. A jogada foi uma característica da equipe. Lançamento do campo de defesa para o ataque, dessa vez pelo lado esquerdo, para o atacante Santos. O jogador avançou e cruzou rasteiro para a área, onde não tinha ninguém. O lance parecia tranquilo, bola estava nas mãos do goleiro rubro-negro, mas o Arão do nada deu um carrinho para cortar e marcou contra. O Flamengo não conseguia criar tantas chances, só quando roubava uma bola e tentava a jogada de velocidade. Em uma dessas, logo após o gol, o Arrascaeta deu uma bela enfiada para o Bruno Henrique, que chegaria de frente para o goleiro com o Gabigol do lado, mas o zagueiro conseguiu se recuperar e ganhou na corrida do Bruno Henrique. O Flamengo chegou a empatar com o atacante, que aproveitou o rebote de cabeça de Gabigol após o cruzamento do Everton Ribeiro, mas o lance foi anulado por conta de um impedimento do camisa 9. Aí veio o segundo tempo, o mais querido voltou com a mesma equipe para a segunda etapa. O Flamengo até voltou melhor e aos 4 minutos, enfim, abriu o placar. Com posse e paciência, o time rodou a bola no campo de ataque, saiu da esquerda até chegar na ala direita com o Isla. O chileno dominou a bola e passou para o Arrascaeta na meia-lua, que dominou e acertou um belíssimo chute e empatou o jogo. Entretanto, aos 11 minutos, o Talheres passou à frente novamente. Godoy recuperou a bola no campo de ataque e avançou com liberdade,
sem ninguém apertar na marcação, cruzou na segunda trave e o Santos foi lá e fez o gol. O atacante foi por trás do Isla em uma posição duvidosa, cabeceou com liberdade para o fundo das redes. Após o gol, o Flamengo ficou mal no jogo sem conseguir criar nada. Então, aos 22 minutos, o Paulo Souza fez 2 mudanças. Colocou Pedro e Lázaro nas vagas de João Gomes e Everton Ribeiro, que estava muito mal na partida. Dessa forma, o time passou a jogar em uma espécie de 4-3-3. Isla recuou para a primeira linha, com o Felipe Luiz na lateral esquerda. Na segunda, Andreas ficou centralizado de primeiro volante, com Lázaro aberto pela direita e Bruno Henrique pela esquerda. Na frente, Pedro como referência, com Gabigol atrás pela direita e Arrascaeta na esquerda. O efeito foi imediato. No minuto seguinte, Gabigol recebeu uma bola mais recuado por dentro pela direita. Camisa 9 dominou e deu um belo passe rasteiro em profundidade para o Pedro, que estava de referência na meia-lua. O centroavante dominou já arrumando para a direita, entrou na área e tocou de cavadinha por cima do goleiro, fazendo um belo gol. Com a nova equipe em campo, o Flamengo estava conseguindo pressionar mais e controlar o jogo. Aos 33, mais 2 mudanças. Felipe Luiz sentiu dores na perna e saiu para a entrada de Rodinei na lateral esquerda. Já o Bruno Henrique saiu para a entrada do jovem Vitor Hugo. O jovem atuou pela direita e, com isso, o Lázaro alterou de lado e passou a atuar aberto na esquerda. O Flamengo até teve mais energia, só que não criou mais chances e terminou no 2-2. A partida do Flamengo, então, não foi boa, principalmente o primeiro tempo. O time mostrou falhas defensivas e muito pouco repertório ofensivo, sem conseguir explorar a fragilidade do adversário. O time, por exemplo, só deu 5 chutes a gol e não soube explorar a marcação individual das bolas paradas do Talleres. Além disso, mais uma vez a equipe teve problemas físicos com a lesão do Pablo. A boa notícia foi que melhorou após as mudanças e a dupla Pedro e Gabigol conseguiu render juntas. O resultado foi melhor do que a atuação do Flamengo, mas trouxemos mais um pontinho e nos garantiu a liderança do grupo. Agora é virar a chave e pensar no Botafogo nesse domingo pelo Brasileirão lá em Brasília. O Flamengo acertou mais uma contratação de uma grande promessa das categorias de base. Nesse sentido, o Mengão fechou com o lateral esquerdo Pietro Emanuel, de 16 anos, que assinou o contrato profissional com o clube, válido até 3 temporadas. A multa para o exterior do garoto é de 50 milhões de euros. Essa informação foi dada pelo portal Flabase. O jogador acumula convocações pela Seleção Brasileira de Base e estava no último do time pelo Cruzeiro, onde foi eleito o melhor jogador da Copa Brasileirinho 17. Sendo assim, o jovem chamou a atenção dos scouts do Flamengo, que rapidamente cuidaram de investir na contratação da promessa. Seja muito bem-vindo, garoto! Bom, se você está gostando do vídeo, então, por favor, deixe o seu like. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí também. Pessoal, isso aqui é para a gente encerrar com chave de ouro, né? O Flamengo voltou a campo contra o Talleres na última quarta-feira. Ontem, mais uma vez, não convenceu. Fora de casa, o Mengão fez primeiro tempo muito ruim, mas se recuperou no segundo para arrancar um empate em 2-2. O jornalista Renato Maurício Prado assistiu o duelo ao lado de um velho conhecido da nação, Jorge Jesus. Em conversa com o jornalista durante a partida, o Jesus revelou ao Renato que quer voltar sim ao Flamengo. Aspas, quero voltar sim, mas não depende só de mim. Posso esperar até o dia 20. Depois disso, tenho que decidir a minha vida. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais. Arrematou lá Jorge Jesus. Por que então que você saiu? A pandemia me afetou demais. Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Eu fiquei completamente sozinho. Um funcionário deixava a comida na soleira da porta do meu apartamento e saía correndo. Parecia que eu estava vivendo num leprosário. Era muito difícil, por isso
quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, aquela me pareceu a melhor opção, inclusive para voltar a viver perto da minha família. Sobre a conversa com Braz e Spindel em dezembro, aconteceu? Não. A conversa foi superficial e em momento algum me fizeram um convite, ou ao menos me perguntaram se eu queria voltar. E aquele era um momento difícil, pois se eu pedisse demissão do Benfica, teria que pagar uma multa de 10 milhões de euros. Por isso eu tinha sugerido que só viajassem para Portugal em final de janeiro, quando a situação seria mais fácil para negociar. Mas quiseram ir em dezembro e a sensação que eu tenho é que eles me visitaram só para dar uma satisfação, porque eles foram apenas cumprir uma obrigação social comigo. O Braz e o Spindel não me convidaram para voltar em dezembro. Eu não gosto do jogo de posições, esse aí não é o meu estilo, mas muitos treinadores de hoje, são adeptos a esse jogo. É um sistema como tantos outros, mas só dá certo quando serve de ponto de partida e não como amarra. Se os jogadores ficam parados, esperando a bola e não se movimentam, vira jogo de matraquilhos, que é o totó no português de Portugal. Arão na zaga. Não é a dele, só em situações excepcionais, para substituir um zagueiro por um atacante, por exemplo, recuando no final de um jogo em que precisássemos desesperadamente fazer um gol, finalizou o nosso querido JJ, que deve estar por essa semana no programa do Sport TV. Todo mundo ligadão lá. Eu estou torcendo que você volte, Jorge Jesus, porque ninguém aguenta mais esse Paulo Sousa. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais no nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. E bola pra frente, porque aqui é Flamengo na veia.